Olá! Estamos aqui de volta no canal, você aí, eu aqui. E vamos voltar novamente com o nosso assunto Eu amo de paixão. Vamos falar sobre os reptilianos, sobre extraterrestres, sobre as bases, né? Vamos falar lá, né, sobre essas bases que no outro vídeo, já gravei um vídeo aí falando para você o que que tem a ver os espíritas e os reptilianos. Será que eles estão no meio de nós? Será que eles estão infiltrados? Pode estar na sua direita, na sua esquerda, na sua frente, no seu meio, né? Nossa, e a base Dulce, será que tem alguma coisa a ver com reptiliano? A base 51, gente, antes dá seu likezinho aí, né? Se inscreva no canal, você que vinha passando aí, vai ser um prazer te ter aqui no canal da Cigana, são mais de 80 vídeos, vem comigo, vamos conversar agora sobre esse assunto assim tão polêmico que a teoria da conspiração leva a culpa de tudo, né? Sempre assim, vamos ver o que que a gente sabe, nós os médiuns sensitivos e os clarividentes, eu já que te explico. Vamos começar sobre esse assunto. Então, já deu o like? Já deu tempo, né? Então, vamos lá. Vamos junto conversando. Gente, eu falei para vocês aí no outro vídeo a respeito que os reptilianos estavam realmente infiltrados no meio da gente, no meio de nós, e eles estavam nas altas cúpulas e também estavam em todas as classes sociais. Obviamente, eles estão e sempre vão estar, porque há uma necessidade muito grande de se manterem bem informados, há uma necessidade muito grande deles de ter todo tipo de trabalho e todo serviço. Nós somos uma mera pesquisa para eles, né? E o nosso planeta tem uma riqueza muito grande que para eles é de sumo interesse, é um interesse muito grande. O ouro, os cristais, as nossas jazidas, não, gente. Nós temos duas coisas que é extremamente importante para os reptilianos, é de extremamente importantes, né? Para todas as raças extraterrestres que chegam até nós, como os Graces, por exemplo, chamados os azuizinhos, né? É as nossas águas, né, as nossas fontes de água e principalmente o nosso verde, a nossa clorofila, que ela não existe nos outros planetas como ela existe em demasia aqui. Então, para eles é muito importante. E o poder, né? Eles querem muito controlar a raça humana, mas eles não conseguem. E eles já estão, eu falei a vocês, que eles estão há milênios tentando controlar a nossa raça. Eles vêm aqui, eu anotei até no outro vídeo e até falei para vocês que eles estão há 15 mil anos, gente, há 15 mil anos infiltrado aqui, que segundo a teoria da conspiração, porque tudo é teoria da conspiração, porque eles não deixam um tiquinho de prova e quando deixam vai-se em cima, né, os que estudam, os astrônomos, os astrólogos, né, quem gosta de OVNIs, os cientistas vão em cima, só que eles conseguem apagar. Tem o pessoal da limpeza que limpa tudo. Só que eles não conseguem, são os nós. Eles não conseguem com os médiums, porque nós temos a clara evidência. Vou deixar bem claro para você, porque não deu tempo no outro vídeo, mas eu vou deixar claro para você. Existe uma coisa que nós, os médiums clarividentes, temos, que nem os Graces e nem os reptilianos conseguem ter controle. Não é a nossa mente, não. É a nossa sensibilidade. Os Greys, por exemplo, eles conversam com a gente com a telepatia. Eles têm um poder extrasensorial muito grande, que seria o terceiro olho. Os Greys, eles não mexem a boca para falar, eles falam telepaticamente com a gente. Os Greys se comunicam telepaticamente com a gente. Então, os médiums normalmente conversam com os Greys, há contatos com eles, porque a gente ouve a voz deles, entre aspas, né? Porque eles estudam, eles são bilíngues, trilíngues, enfim, são poliglotas. Eles estudam muito a mente humana e eles, quando querem, eles partem de lá, não para cá. Nós sentimos, eu sinto a presença deles quando eu estou num lugar a esmo aí, eu sinto a presença deles.
mesmo eles disfarçados. Porque eu consigo ler a mente deles, porque eu sou sensitiva, né? E eu sou clarividente. Então, tem alguma coisa errada onde eu estou e não consigo, eu vejo só seres humanos por ali, ou não tem ninguém por ali, e eu estou sentindo telepaticamente a presença de alguém. Como eu sou clarividente, eu não vejo os espíritos por ali. E o espírito, a manifestação de um espírito é totalmente diferente da manifestação de um extraterrestre. Eu quero deixar isso bem claro para você que está me ouvindo. Então, um espírito, quando está por ali, eu estou vendo o espírito. Eu vejo o espírito, eu vejo a manifestação desse espírito ali. E um extraterrestre é diferente, tu sente uma manifestação diferente. Então a gente olha para um lado, olha para o outro e não consegue ver, e tu sabe que é um Grace que está por ali, você sabe que é um Grace que está se manifestando por ali. Então o que que acontece? Você sabe que tem algo ou alguém por ali, entendeu? A diferença da coisa. E o reptiliano não. O reptiliano, ele fala. A comunicação dele já é terrena. Ele sabe falar, ele estudou a nossa língua, todas as línguas, ele é poliglota e ele consegue a gesticulação da fala. Então, você fala, às vezes, está falando com um vendedor de loja, um caixa no supermercado, um médico, um juiz, um advogado, um senador, qualquer autoridade ou qualquer pessoa achando que está falando com um ser humano e, na verdade, tu estás falando com um reptiliano. Por quê? Porque ele consegue copiar todas as gesticulações humanas, inclusive as entonações, o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de receptividade dos sentimentos e a explanação desse tipo de sentimento. E nós, os médiuns, eles não enganam. A mim, pelo menos, não enganam, porque eu nasci com o dom, eu vejo, sou clarividente, sou sensitiva. Bem ao contrário, bem ao contrário. Quando tem um reptiliano ou um Grace perto de mim, eu sinto arrepios horríveis, calafrios horríveis, muito mais que se fosse um egum, um erum, uma alma penada ou um ser das trevas. Por isso que eu chamo os reptilianos de escrotos, porque eles fedem para mim. Eu sinto até um cheiro fétido do reptiliano. Ele pode usar o perfume francês melhor que ele tiver, eu ainda consigo sentir o cheiro fedido dele. Vocês já sentiram o cheiro quando vocês vão num lago de um crocodilo ou quando vocês estão num pântano, num mangue? Eu sei porque eu já fui fazer oferenda para Nanã. Nanã Boroquê, por exemplo, a gente sempre oferece para ela no mangue. E a gente sente aquele cheiro do mangue, aquele cheiro de lodo. Os reptilianos, eles têm a pele deles, quando eles inalam aquele cheiro. Então é perceptível. E eu tenho um olfato bem aguçado. Eu consigo sentir. Então eles não me enganam. E eu sinto, principalmente quando o reptiliano passa por trás de mim, é como se me arrepiasse a alma. Eu consigo sentir todos eles, muito diferente de outras pessoas que convivem, às vezes, anos e anos com reptiliano, não entende o mau humor dele, a agressividade, a ignorância, porque são todos ignorantes, a petulância, porque eles são petulantes, a soberba, porque eles têm a soberba, a maldade da alma, porque eles não têm alma. Eles são frios, são calculistas, estrategistas, e eles estão em todos os lugares. Todos os lugares são enfermeiros, são médicos, são policiais, são delegados, são juízes, são senadores, são deputados, são a dona do lar, são os empregados, são faxineiros, são o gari, é aquela mulher, é a prostituta, é o gogoboy, eles estão em todas as faixas, eles estão infiltrados. Quando não são reptilianos, eles são híbridos. Os híbridos, eles dão menos arrepio. Eu sinto eles, mas eu sinto já de uma forma diferente, os híbridos, os reptilianos híbridos. Os Grace, eles não se reproduzem, tá?
Os Grace, eles não querem fazer híbridos, eles não têm interesse de reproduzir as máquinas deles com as nossas máquinas, digamos assim. Não tem, eles fazem inventos científicos, sim, os Grace, mas eles não pegam as nossas mulheres e nem pegam, nem fazem inseminações e largam assim pelo mundo, não. As inseminações que eles fazem nas nossas mulheres, todos eles que fazem as inseminações nas nossas mulheres, são cuidadas por eles e são manipulados por eles. Não são soltos como os reptilianos deixam solto no mundo assim. São bem diferentes o tratamento, a forma social de agir é diferente da forma social do reptiliano. E eu vejo os reptilianos e eles me irritam muito. Fico tão irritado que se às vezes eu vou em algum local que tem um reptiliano, eu saio de lá tão irritado que eu tenho vontade de voltar e chupar sangue. É a forma que tem de se dizer, sabe? Tipo, sangue nos olhos. Se eles me irritam de uma certa forma, que eu tenho vontade de voltar lá e pular no pescoço deles. E aí depois eu entendo que eu estava perto de um reptiliano. Por quê? Porque eles são vampiros sugadores de energia. E como eu sou médium, e qualquer médium vai se sentir sugado por eles. Eles sugam as energias da gente. E outra coisa, a soberba deles é muito grande. Eles fingem ser bonzinho, eles fingem fazer o bem, mas tudo que eles fizerem para o bem, sempre haverá uma segunda intenção por trás daquilo. E isso não é a teoria da conspiração que fala, sou eu, são pessoas que eu já conversei, são médiums que também tiveram experiência com eles. Outra coisa, reptiliano, ele tem rabo. Sim, ele é um réptil. Só que ele conseguiu desenvolver uma tecnologia muito, extremamente, muito avançada do que a nossa, uma pele quase igual à nossa, porém eles não gostam de sol. Reptiliano não gosta de verduras, de frutas, eles não gostam, eles são carnívoros. Tanto que sempre perto onde tem uma família reptiliana, digamos assim, Pentágono, tem reptilianos, digamos, na casa, no Palácio de Windsor, tem uma creche perto, tem sempre aqueles locais onde as crianças órfãos ficam, sempre some órfãos, some andarilhos e mais andarilhos. Vocês têm uma ideia de uma pesquisa que já foi feita nos Estados Unidos, em países da Europa, e em países que estão avançando a tecnologia, de como somem pessoas durante o dia e nunca mais se acham esses CPFs, principalmente pessoas que não têm família para reclamar, elas somem e desaparecem. Essas pessoas são usadas por eles. Eles são carnívoros. Antigamente, os reptilianos, quando eles começavam a educar os seus filhos pequenos, que eles tinham probabilidade, eram propensos a ser bons e a não ser ruins como os reptilianos são, eles matavam a própria prole. Sabe quando o leão mata o filho de um outro leão para que a sua prole se perpetue? Eles faziam exatamente isso, ele matava as suas prole antigamente. Tá? Isso já desde o tempo dos impérios, desde os tempos dos incas, maias, até astecas, os egípcios lá atrás. Vocês já ouviram falar que os faraós, todos eles casavam-se entre si para que não houvesse uma disseminação da raça, uma mistura, uma miscigenação da raça. Então, já lá de trás já se vem estudando tudo isso e já se entende hoje em dia isso, porque hoje as pessoas já não são tão tacanhas, tão fechadas, tão burras, tão ignorantes, né? Já se entende muita coisa e já se consegue, porque há muitas pesquisas na área a respeito disso. Então, eles matavam, mas com o tempo eles conseguiram também desenvolver e entender que um híbrido, um filho deles híbrido, ou aquele que era bonzinho, que nascia meio bonzinho, ele depois da segunda ou terceira reencarnação, ele voltava com o DNA dele puro, digamos assim. Voltava novamente a ser
um reptiliano puro. Eu estou falando dos reptilianos. É o meu interesse mais é reptiliano, porque os greys, eles ficam para lá. Os reptilianos, eles querem tomar de qualquer jeito o mundo. E eles estão muito infiltrados aqui. Então, hoje o nosso assunto vai ser mais reptilianos. Então, eles já sabem que eles queriam realmente a raça pura. Então, eles estão deixando. Veja, por exemplo, o que acontece, né, nos estados da Inglaterra, né? Uns divergiram, outros foram assassinados. Não houve interesse para eles manterem pessoas que não queriam seguir as regras vivas. Outros estão sendo expulsos, mas acredita-se que dali uma segunda ou terceira geração aquilo ali vai deixar e o DNA vai voltar a ser puro de novo. Enfim, gente, uma coisa seríssima que eu vou falar para vocês: reptiliano não pega coronavírus. Eles não pegam, eles são imunes ao coronavírus. E foi eles que colocaram esse coronavírus aí para dizimar bastante parte da população, porque eles não estão dando conta. Ah, acha que não? Bom, segundo a teoria da conspiração e estudos, e pelo que eu já vi, pelo que eu já soube, sim, foram eles que criaram, assim como eles criaram o Ebola, assim como eles criaram a AIDS, assim como eles criaram a peste negra, né? Assim como eles criaram várias epidemias aí atrás e quase dizimaram populações. E quando eles não conseguiram, eles colocaram Hitler, que quase dizimou todinho os judeus, né? Com aquele sacrifício. Ou vocês acham que Hitler e aquele monte de nazistas eram o quê? Humanos? Gente, aquilo lá não tinham uma vírgula, eles não tinham de amor. Aquilo lá era reptiliano puro. Mengele, para fazer aquelas experiências, não é possível. Aqueles nazistas, aqueles médicos dele, o campo de Auschwitz, gente, aquilo lá onde queimavam, levavam as pessoas, tiravam as roupas, deixavam elas com fome até para ver onde resistiam. Aquilo era experiências puras, pelo amor de Deus. Não seja tão ignorante achando que aquilo era reptilianos, entendeu? Porém, agora já se sabe que eles espalharam o coronavírus. Óbvio que podem ter colocado num animal para ser, né, o seu condutor, né, para que o animal passasse, como já está comprovado que os cachorros, cães e os gatos, eles têm o coronavírus, mas já na vacina que se dá, o corona já é tirado quando se faz as 3 vacinas para os cachorros, mas hoje eles podem pegar na patinha e passar. É óbvio que nenhum dos animais são hospedeiros. O ser humano é hospedeiro do corona. O ser humano é hospedeiro. O zoológico, a gente sabe lá que umas tigresas lá, uns felinos pegaram, mas se curaram. É o ser humano o alvo. E reptiliano, ele não pega o coronavírus. Os híbridos reptilianos, eles pegam o coronavírus e eles têm imunidade suficiente para segurar e depois passar. Eles não morrem, tá? Então, o coronavírus já está sendo estudado por muitas pessoas que têm interesse de comprovar isso, que foram os reptilianos. Então, mais uma interrogação fica aí. Foi criada pelos reptilianos? Foi. Agora que se sabe que eles são extremamente frios, isso a gente sabe que eles são, tá? Olha, lembrando aqui a vocês que eu morei 4 anos em São José dos Campos. E São José dos Campos, bem perto, né? Vocês sabem que lá tem Minas Gerais, sul de Minas, e o ET de Varginha apareceu primeiro e ele foi levado para a Unicamp, lá em Campinas, em São Paulo, né? Por militares. Mas lá em São José dos Campos existe o CTA, que é o Centro de Energia Aérea Espacial. Vocês já ouviram falar? Fica bem na saída de São José dos Campos, quem vai para Tamoios ali, que é uma BR que vai para as praias, né?
o CTA. Então, ele é o Centro Aeroespacial do Sul. Ele envolve uma missão que ela é muito sigilosa, gente. As pessoas vão trabalhar. Aquilo lá, a gente passa perto, o muro é extremamente alto, todo aramado. Para entrar lá, não é qualquer um, tem que ter crachá. As próprias pessoas que vão prestar serviço lá são vigiadas, é câmera para todo lugar. Você percorre quase 15 quadras assim de mato puro em São José dos Campos. Dali, a gente sabe que eles levaram o ET de Varginha para a Europa. Disse que um médico fez uma autópsia ali e não seria esse o nome, digamos, uma autópsia, porque isso seria de ser humano, né? Mas ele fez um trabalho de anatomia no ET de Varginha e disse que era um ser vivo. Mas dali, olha, o exército pegou e simplesmente sumiu com o ET de Varginha. Ele desapareceu. O soldado que pegou e trouxe para ali também sumiu, desapareceu. A família do soldado anoiteceu, não amanheceu, ninguém sabe, nem os vizinhos para onde foi. Quer dizer, aí fica tudo na culpa da teoria da conspiração, né? Por exemplo, ET quer dizer um extraterrestre, por isso que eles colocam o nome de ET. Não é para menos, eles existem, tá? Que ele mordeu e que ele morreu, porque a gente sabe que lá em São José dos Campos eles falam que mataram, né? Todo mundo fala lá que mataram. Em São José dos Campos, quando eu tive lá, eu morei ali no bairro Tesouro e ele ficava bem perto do CTA. E na época sumiu de lá. Eu acredito que foi um experimento deles. Aí, naquela madrugada, todo mundo disse que era uma espécie de lobisomem que saiu e atravessou. São 3 bairros, cercam a cidade. Sumiu, apareceu pela cidade. Uns fotografaram, os carros quase pegaram ele, atropelaram. E ele sumiu. Ele era uma espécie de um lobisomem, mais ou menos assim. Aquela época ainda tinha jornal, né, que corria na cidade, e eles bateram foto, e aí fizeram assim, né, aquele auê, e saiu na Globo na época lá, que era da cidade, tudo, aquilo no Jornal do Almoço. Olha, o exército lá caiu em cima, abafaram o caso, chamaram porque lá é a base aérea, né? Chamaram, fecharam, pegaram aquilo lá, simplesmente sumiu. Foram em todas aquelas famílias lá em São José dos Campos que viram, a imprensa então ficou abafada, botaram uma pedra em cima até hoje, ninguém sabe, e os jornais foram todos comprados, ninguém mais tem o jornal. Eu estava lá na época, simplesmente sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu. E lá também tem em São José dos Campos, como vocês sabem, o que eles chamam de ITA. O ITA, né? Quer dizer Instituto de Tecnologia Aeroespacial. E o EA, né? Que é um instituto que só estuda essas coisas, essas experiências. E a gente também sabe que a gente passa por lá, é feito grandes experiências, só grandes patentes entram lá dentro, grandes cientistas, e é aqui no Brasil. E a gente sabe porque eu conheci pessoas que não vou dar nome, claro, mas eu conheci pessoas que foram colocar piso lá dentro e sabe-se que tem vários e vários andares para baixo, né, subterrâneos lá desses elevadores e as pessoas com armas metralhadoras lá dentro que ninguém passa de um certo piso, é tudo monitorado, ninguém passa, e a gente ouve gritos horríveis lá para baixo. Eu, quando passava pelo lado que ia para algum evento, eu me sentia arrepiada e eu sentia telepaticamente que alguém me chamava lá dentro pedindo por socorro. Eu sempre comentava isso com meu marido, tem alguém pedindo socorro, e ele sempre comentava com ele, e essas pessoas diziam que ali ninguém passava naquela parte para baixo ali, e o trabalhar lá dentro eram monitorados e sempre com armas apontadas para eles entravam, faziam o serviço de mão de obra, saíam do mesmo jeito,
tudo monitorado por câmera, né? Por exemplo, a base Dulce, ela tem 8 andares subterrâneos. Isso já foi comprovado, né? Por exemplo, em Howard, o presidente Howard e outros dizem que ela toca lá dentro só experiências de tecnologia. E vocês acham que essa experiência de tecnologia são só os nossos cientistas que estão desenvolvendo lá dentro? Já se sabe, já foi feito pesquisas, vocês sabem que existem pessoas que trabalham dia e noite, né? Só para a teoria da conspiração, né? Só para tentar descobrir segredos dessa base. E a gente sabe que o governo já admite, né? Desde que Howard, o presidente, falou que desde 1946, né, havia essa troca de informações, então ela é muito vigiada. Para nós, a gente sabe que é um departamento de tecnologia aeroespacial de experimentos, né? Eles não sabem nem a localização certa dela, né? Sabe-se que ela fica, a base Dulce, entre as montanhas, mas ninguém consegue saber exatamente porque eles não dão as coordenadas geográficas dela. Ela simplesmente se some. E por que tudo isso? Tudo isso. Gente, alguma coisa tem aí, né? Tem o IEA, é assim que se lê, tá? É o Instituto de Estudos Avançados. Fica bem perto do CTG, ali em São José dos Campos, né? Bem perto da rodovia dos Tamoios, assim que entra na rodovia dos Tamoios. Eu lembro muito bem, né, dessa história. É quase uma base 51. E ali a gente se ouve gritos, ouve muita coisa. Eu que sou sensitiva, nossa, gente, eu passava por ali, eu me arrepiava toda. Eu via alguém pedindo socorro lá dentro, pedindo ajuda lá dentro. Eu tinha uma vontade de pular aqueles muros, de entrar lá dentro. E a gente sabe que pode ser experimentos, né? Que pode ser, mas aquilo ali era tão vigiado, muito mais vigiado que nessas bases de exército por aqui. E eu sabia que ali tinha alguma coisa, mas vai ficar tudo na culpa da teoria da conspiração, né? A gente sabe muito bem que é assim que funciona. E qualquer prova que tenha, eles sempre dão um jeito de acabar com as provas, de te afastar as pessoas, de sumir, de dar novas identidades para as pessoas. Aí tudo vai ficando, né, na teoria da conspiração. Essa própria teoria da conspiração, né, ela já descobriu, por exemplo, que essa base Dulce, ela fica, né, em Archuleta, né, que é divisa, né, com Colorado, no Novo México. E alienígenas ali cansam, né, as bases cansam, as pessoas cansam de ver OVNIs para lá, para cá, né. Então, quer dizer, eles tentam esconder, mas eles não conseguem esconder tudo, né? Porque é impossível, são muitos olhos. Hoje em dia, com o celular, então, as pessoas com telescópio, fica mais difícil ainda para eles conseguirem esconder tudo, né? Eu também quero falar para vocês, mas eu acho que nem nesse vídeo não dá tempo. Mas as pessoas perguntam muito para mim sobre o Mondex. Vocês já ouviram falar em Mondex? Mondex, ou a marca da besta? Nunca ouviram falar? Vocês nunca ouviram falar num chip que é colocado no homem, que várias pessoas já têm esse chip, o Mondex? Vou falar para você no próximo vídeo aí na frente. É uma coisa que também me desperta muito atenção. Leio muito, pesquisei muito. Já vi o Mondex, o chip da besta. Já vi, já mexi, já sei. Conheço muitas pessoas que têm. Como eu falei para vocês, é um assunto extremamente polêmico. Dizem, novamente, a teoria da conspiração, né? Que é o chip que vai virar o exército de zumbis, né? Mas isso é uma coisa para falar. Eu prometi para vocês, e eu vou falar para vocês aquilo que eu prometi. Eu vou mostrar para vocês, digamos assim, os grandãos reptilianos, que eles não, de jeito nenhum, eles aparecem
tá? De jeito nenhum eles botam ou eles se camuflam, mas eles estão sempre ali, são os grandes, são os maiorais. Eles estão sempre por trás e coitado de algumas bestas reptilianas que estão no meio da gente não aceitarem as ordens dele. Eles estão sempre puxando o cabresto. Alguns tentam passar do nível de onde eles podem ir, dizendo que eu posso isso, eu posso aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eles só dão um chuscaço no cabresto, sabe? E ele tem que voltar atrás ali, tipo assim, cuidado, ainda não é hora disso, cuidado com o que tu fala. E aí as bestas dão um passo para trás, porque são uns bestiais, gente. São uns escrotos reptilianos. Eu quero mostrar para vocês um draconiano. Lembra que no primeiro vídeo eu falei sobre o draconiano? Ele vem da origem de alfa draconiano. Falei para vocês que eles são todos dos centuriões de Órion, né? Então, esse draconiano, ele está no comando. Eu quero que vocês conheçam eles. Olha aqui. Conseguem ver ele? Então, esse aqui é chamado um draconiano. O tempo de vida dele é de 1000 anos. As naves dele são circulares e tipo charutos. Veja bem, a nave dele é circular e tipo um charuto. A base dele é espiritual e tecnológica. Esses eu tenho verdadeiro nojo quando chegam perto de mim. Eu tenho um nojo, eu me arrepio tudo. São pior do que demônios. Eu prefiro encontrar falanges de demônio do que um draconiano quando passa por trás de mim. Eles comandam os reptilianos. São da mesma espécie. A sua intenção é demonar e comandar o planeta Terra. Eles querem dominar, altamente desenvolvidos mentalmente. Eles conseguem comandar a mente alheia e assumir as formas diversas, inclusive, gente, a forma humana. Então preste bem atenção. Olhe que escroto. Ele consegue assumir a forma humana quando ele quer, entendeu? E ele consegue ler a tua mente quando ele quer e fingir muito bem, mas são uns escroto. Eles se fingem, principalmente de religiosos. Eles se fingem, tá? De pastores, de espíritas, de médium, de papas, de padres, de bispos e etc. E eles querem te convencer. E eles têm um dom muito grande da tecnologia. Conheceu um draconiano? Pois então, nojento, né? Nojento. Agora tu olha esse aqui, esse é Carim. O nome dele é Carim. Consegue ver o Carim? Carim também é de Órion. O plano dele é a criação. O tempo de vida desta criatura é 15 mil anos. A nave dele sempre é oval, em forma de charuto e triangular. O Carim, Tiniana, sendo dos mais desenvolvidos tecnologicamente, ele é super organizado e normalmente eles são pacíficos, embora possuam alto poder bélico, gente, cuidado. Na Terra, supõe que tenham bases em todo o velho mundo. Eles são altarianos. A origem deles vem de Altair, Áquila. O plano deles é observar. As naves são circular, como eu falei, oval, charuto. A base dele é a tecnologia. Olhe bem, gente, pense. Pense essa criatura, né? Eles adoram desenvolver armas. Já pensou? Que escroto. Carim. Meu Deus. Eles são parentes das raças reptilianas, tá? Mas eles trabalham junto com os reptilianos. Agora, esse aqui é uma das 5 espécies também, tá? São os altarianos. Preste bem atenção nos altarianos. São reptilianos vivendo no sistema solar de Altair.
de Altair e estão observando a ascensão na Terra, Gaia. Seu principal objetivo é controlar a evolução armamentista e tecnológica da Terra. São observadores para controlar o ser humano na corrida armamentista, a fim de evitar a destruição do planeta Terra pelo homem. Há quem diga que possuem base estrategicamente espalhada pelo planeta, com armamento hiperdesenvolvido e conseguem destruir até meteoros, meteoritas, cometas que possam ameaçar a integridade da Terra. Normalmente são violentos, possuem base por todos os planetas, conseguem assumir formas variadas, inclusive humanas. Olhem bem, gente, essa criatura aqui, ela consegue assumir até a imagem de animais. Até se fingir de animais eles conseguem. Gente, eles tratam só de cuidar dos armamentos, gente. É horrível. Vocês não sabem como é terrível ter contato com essa gente. Eu já tive contato com as 3 espécies. É nojento. Posso garantir para vocês. Bom, eu acho que esse vídeo hoje já tá bom, né? Eu realmente fico muito, mas muito irritada quando eu falo, né, desse povo, né? Eu realmente fiz questão, né, de imprimir aqui para vocês conhecer os altarianos, o Carim, né? Esses são os principais, eu diria assim para vocês, os generais, né? Aqueles que estão na frente do comando, gente. Aqueles que estão na frente de tudo. Que, bem dizer, são... as pessoas têm que obedecer ordem deles. Alguns, uns e outros, que eu não vou citar nomes, que se acham que eu faço isso, eu faço aquilo porque eu mando, eu tenho o poder, tem que me obedecer. Esses aqui é que dão uma travada, puxo no rabo deles, sabe? E puxo no cabreço e dizem assim, ó, não é bem assim o negócio. Vai devagar que o negócio não é assim, quem manda aqui somos nós. Vocês entenderam bem o que eu estou dizendo, né? Esses é que mandam. É tipo, a inteligência, isso e aquilo. E olha, o que menos custa é para eles estarem aqui quando há necessidade. O bom, se é que tem um lado bom disso tudo, é que eles não querem de forma alguma que aconteça nada com o planeta Terra. Então eles ficam sempre de olho. Eu já falei no outro vídeo também para vocês que eu vou trazer aí no próximo vídeo o nome do meteoro, até contar mais pormenores para vocês do meteoro que ia cair sobre a Terra. E aí foi avistado já a quilômetros e N quilômetros da Terra que ia cair esse meteoro. E que esse meteoro, nossa, imagina, pelo tamanho dele ia ser terrível quando entrasse em órbita do planeta Terra. E simplesmente esse meteoro ele foi atingido, tá? Sabe-se, e não é teoria da conspiração, não é. A NASA detém todos esses relatórios informativos. Esse meteoro, quando ia entrar em atmosfera, que se sabe que ia causar um prejuízo terrível, inclusive com a própria órbita da Terra, ele simplesmente dissolveu-se em fagulhos e caiu em fagulhos, tanto no espaço como direto no mar. Então, se sabe que as armas deles são extremamente avançadas, destruiu de uma forma assim brilhante e a NASA sabe disso, né? Bom, eu vou encerrando esse vídeo e eu volto para vocês, como eu falei no próximo vídeo, falando para vocês sobre o chip, né? O Mondex, que muita gente aí vai logo saber sobre o chip, né? Que promete aí logo o exército vai tomar conta e vai virar as bestas zumbis, né? E já está em muitos seres humanos, o chip já está sendo aplicado em muitos seres humanos.
e eu volto falando deles, continuo falando sobre reptilianos, que é um assunto, como eu falei, extremamente polêmico, é um assunto vasto, grande. Eu acho que se fosse gravar um vídeo seriam horas e horas, se fosse uma live, daria uma live aí de umas 8 horas, porque ele é polêmico, seria até interessante debater com outra pessoa esse assunto, porque muitas teorias, muitos fatos, muitos acontecimentos. Eu tentei filtrar ao máximo para não ser repetitivo, né? Para não ficarem ouvindo as mesmas coisas, mas ele é muito grande, gente. Assim, ó, por exemplo, uma curiosidade, só para encerrar esse vídeo que já está bem grande, gente. Por exemplo, ó, quem que se imagina, até uma coisa assim extremamente interessante que eu vou dizer para vocês, porque está passando aí essa novela de novo aí do Dom Pedro I, né? E vem aí uma segunda aí do Dom Pedro II, né? Da família Alcântara. Gente, segundo o que se sabe, que se lê, que se aprende, que se estuda por historiadores, por cientistas, por pessoas interessadas, a própria família Alcântara, tá? Que veio de Portugal, que é a nossa realeza do Brasil, que fez, né, as nossas bases da realeza do Brasil. Quando a família Alcântara veio de Portugal, que teve esse sobrenome, que hoje vive em Teresópolis, né, Rio de Janeiro, a gente está cansado, gente. A gente que lê, que se informa sobre isso, a gente sabe que eles eram reptilianos e que a maioria deles eram híbridos e que casavam-se entre si. Quando não, eles procuravam outros de outras famílias de realeza que também eram reptilianos. Vocês, gente, por favor, se vocês acham que eu estou insana, me digam uma coisa. Vocês já ouviram falar antigamente na nobreza de que um rei, um príncipe, alguém que tivesse sangue azul, casava com plebe? Era o maior auê. Todos eles procuravam casar com a realeza e quase sempre eram os pais que faziam esse acordo de casamento. Quase sempre eram os pais que faziam o casamento. Por quê? Era de interesse deles manterem o sangue não híbrido, mas puro reptiliano, de não haver misturas de DNA. Então e a família Alcântara se prova e se comprova que quando ela veio para o Brasil, que hoje ainda tem híbridos deles em Teresópolis, que ela ainda tem ainda, nós temos ainda restantes da família real no Brasil, em Teresópolis, eles eram da realeza. Gente, preste bem atenção, isso é uma coisa que eu precisava dizer ainda para vocês nesses vídeos, quer dizer, eu sei tanta coisa e tenho tanta coisa ainda para passar para vocês dos reptilianos, que só vendo, tá? É muita coisa mesmo que um vídeo só é muita coisa. É muita coisa. Mas preste atenção, bem quem está do seu lado. Porque às vezes quem está na sua direita, quem está na sua esquerda, o seu chefe, o seu amigo, o seu vizinho, aquele cunhado que está entrando na família, aquele genro que está entrando na família, ele pode ser um reptiliano. E se você não souber, você vai começar a ter híbridos na família, porque eles estão querendo essa mistura, essa miscigenação de raça. Eu, como médium, conheço você, reptiliano. Você não me engana. E você sabe de que eu estou falando de você. Vocês, né? Vocês sabem, porque já não foi uma, nem duas, nem três vezes, foram muitas vezes que nós nos encontramos e a coisa fechou. Porque eu não tenho medo de vocês e não adianta me ameaçarem, eu não tenho medo de ameaça. Eu resolvi falar e vou falar. Não se preocupe que eu não vou dar nome aos porcos, porque porco tem que viver no chiqueiro e eu não me misturo, mas que eu vou contar tudo que sei, como sei e por que sei, eu vou contar, tá? Tô dando nome que a teoria da conspiração já deu, então não é mais segredo para ninguém, mas que eu vou falar muita coisa que eu sei e que eu vi, eu vou.
Me aguarde, meus queridos. Vocês me aguardem que ainda vão vir muitos vídeos por aí a respeito de reptilianos. Eu os conheço de perto. Eu sinto os reptilianos. E eles não são bonzinhos, não. Eles são ruins, estranhos, loucos, insanos, ruins, sem almas. Eles não têm áurea. Outra coisa, olhe nos olhos de um reptiliano e você não vê luz, você não vê esperança, você não vê brilho. Olhe o sorriso de um reptiliano, você não vê luz, não vê alegria, você não vê bondade, você vê sarcasmo, você vê a mente doente que ele tem. Eles não conseguiram ainda desmistificar isso. Eles não sabem traduzir o amor, eles sabem fingir. São bons artistas, mas não conseguem amar. Eles não conseguem amar. E quando você às vezes recebe um não por aí e não entende o porquê que é tão bom para aquela pessoa e aquela pessoa só mata, é ruim, só faz o mal, você está mexendo com um reptiliano e não sabe. Cuidado, eles são traiçoeiros. E às vezes estão mais perto de você do que você possa imaginar. Muito mais perto do que você possa imaginar. Deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no meu canal. Reptiliano, tô na tua cola. Reptilianos, tô de olho em vocês. Um beijo, gente.